a própria Flor de Lis, que é assim, uma pessoa que chama muito a atenção da história da Flor de Lis, e é uma coisa que repercute muito, são os rituais que ela fazia no quarto secreto, que são ditos como rituais satânicos. Mas a minha pesquisa mostra também que até nisso a Flor de Lis assim era um engodo. Ela não fazia, ela fazia o que os antropólogos falam de ocultismo muito fajuto, uma coisa assim para impressionar. Tipo, colocava as imagens do Bafomé, de São Cipriano, tinha um tal do Exu Caveira que ela colocava também. Mas esses personagens, eles nem interagem entre si em momento algum, nem na história, nem no culto, nas pessoas que levam a sério esse ocultismo, feitiçaria, até rituais satânicos que tem pessoas que levam isso a sério também, eles não. Quem estuda, na verdade, dizem que ela era uma coisa muito maluca assim que ela fazia. Com que finalidade ela misturava tanto as coisas? Ela fazia isso, na verdade, ela herdou. Sabe quando tu vai misturando? Existem umas misturas que elas são. Que elas foram feitas no passado, misturas religiosas, por exemplo, que elas refletem até hoje no nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo. Na história da Flor de Lis, como acontecia no, na década de 70 no Rio de Janeiro. As igrejas evangélicas elas não estavam bem estruturadas, principalmente a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, que elas eram fortes, mas não eram estruturadas. O que é não ser estruturado? Já existe a religião, existem os cultos, mas não se tem um templo, não se tem uma igreja. Então os pastores, eles começavam fazendo cultos em casa, no pátio, no quintal, e à medida que o rebanho de ovelhas ia crescendo, eles procuravam espaços maiores. Eles procuravam, por exemplo, a escola fica fechada no fim de semana, então eles usavam a quadra para fazer um culto, por exemplo. No caso da família da Flor de Lis, ela tinha um tio que tinha um terreiro de Umbanda. Ele fazia muitos rituais no final de semana, sexta, sábado e domingo. Não, sexta e sábado. Aí tinha um pastor que já estava estruturando uma Assembleia de Deus, mas não tinha lugar para fazer o culto. E esse tio da Flor de Lis tinha um espaço que era ocioso durante a semana, alguns dias da semana. Então esse pastor procurou por ele. Ah, vamos, tipo, rola da gente tu alugar para mim para fazer uns cultos aqui. Ele falou: "Sim, tu me paga tanto pelo aluguel". Só que aí ele viu que tinham muitas contribuições financeiras no culto evangélico dentro do terreiro de Umbanda. Aí ele fala que não, agora eu quero um pouco dessa aí, eu quero X% dessas contribuições. Só que aí ia crescendo o culto. Ele escondia as imagens. Era engraçado assim que tinha aquelas imagens aqueles preto velho, aqueles Exu, tinha tudo lá, e eles cobriam com panos, lençóis brancos. Porque não podia chegar um crente lá e se deparar com uma dessas imagens. Aí, esse pai de santo, esse suposto pai de santo, é bom deixar claro que eu nem sei se ele realmente era um pai de santo legítimo ou se ele se intitulava pai de santo. Aí, esse líder religioso dessa religião de matriz africana percebeu, fez uma comparação assim: dá muito mais lucro ser pastor evangélico do que eu estar aqui fazendo as minhas macumbas de fim de semana. Então ele começa muitos crentes indo no terreiro lá, que aí o outro cara ia precisar de mais um dia para fazer mais um culto na semana, e ele fala: não, eu faço o culto, ou seja, ele vira pastor. Um pai de santo vira pastor. Isso não é um caso isolado. A minha pesquisa mostrou, conversando com antropólogos que estudam a origem das religiões aqui no Brasil, como elas se estruturaram, disseram que isso é muito comum. Inclusive, vem dessa mistura muito maluca, porque são correntes religiosas altamente antagônicas, assim, elas não conversam entre si. Pelo contrário, elas se atacam. Se tu for num, num, num- numa igreja evangélica radical, tipo uma Deus e Amor, e tiver ali algum terreiro por perto, eles dizem: olha, o demônio está ali perto da gente. E eles têm essa nos lugares mais distantes, que eu estou falando assim das comunidades carentes do Rio de Janeiro, aonde o poder público demora a chegar mais, onde as igrejas demoraram mais a se estruturar. Nesses lugares, eles se uniam
Mas daqui a pouco, o próprio pai de santo que virou pastor, quando ele subia no púlpito para dar testemunha, ele dizia: não, eu vivia lá no inferno, agora eu tô aqui, olha como todo mundo que tá no inferno pode. Então, rolava muito isso. Essa mistura desse culto, essa salada que a Flor de Lis fazia é a origem dessa situação. A mãe dela é a transição, a mãe dela era a irmã desse pai de santo aí. Então ela é a transição, a mãe, tipo, a mãe ajudava o irmão no terreiro e ao mesmo tempo pregava com... Ela nunca chegou a ser pastora, mas ela pregava na casa dela como representante da Assembleia de Deus.